Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? A ideia desses vídeos, desse nosso trabalho, é a gente poder trazer informações sobre o transtorno do espectro autista, esmiuçar determinadas coisas, né, para que se tornem claras. A ideia é que tenha um trabalho que seja um pouco mais didático. Por que eu estou falando isso? Porque, é claro, para pessoas que já estão militando na área, que já conhecem muito sobre transtorno, os vídeos ainda são vídeos básicos, mas há muitas pessoas que têm o desconhecimento do assunto. E dentre essas pessoas, as famílias, que é um grupo que mais me preocupa. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 12 anos, que é não verbal, que teve histórico de convulsão, que teve histórico de surtos psicóticos, e o quanto eu tive que me apropriar do conhecimento para ajudar esse filho. É claro que sou muito grata a todas as terapeutas que passaram pela vida do meu filho, mas ainda em alguns momentos eu tinha uma certa angústia, porque por maior que fosse a sessão de terapia e fosse de 1 hora, por exemplo, as outras 23 horas esse filho estava comigo. E então, como ajudá-lo? Daí a ideia da gente fazer esse trabalho do início, esmiuçando cada termo, cada coisa, para que fique claro para quem já está trabalhando é só uma revisão e para quem está chegando pode ser o princípio de muita coisa. Vocês têm ideia de como é que as doenças são organizadas? Como é que elas são classificadas? Na verdade, são criados manuais e dentro desses manuais feita uma determinada ordem. Um dos manuais mais conhecidos foi organizado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. E a OMS criou uma classificação chamada de Classificação Internacional de Doenças, o conhecido CID. Todos esses manuais eles passam periodicamente por revisões. A última revisão do CID foi em 2007 e foi a 10ª revisão. Por isso o CID que está sendo utilizado atualmente é chamado de CID-10. O CID ele é dividido em capítulos, depois em grupos, depois em subgrupos. Por exemplo, tem um capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Aquele que nos interessa é o capítulo 5, onde vão ser tratados os transtornos mentais e comportamentais. Dentro do capítulo 5, nós temos uma subclassificação, que é de F00 a F99. Dentro dessa classificação, temos uma outra, que é da F80 até F89, onde trataremos dos transtornos do desenvolvimento psicológico. Dentro dessa, teremos a F84, que são os transtornos globais do desenvolvimento. Aí, quando encontraremos a F84.0, que fala do autismo infantil, a F84.2, que fala da síndrome de Rett, e a F84.5, por exemplo, que fala da síndrome de Asperger. O que é falar sobre isso? É descrever as características de cada um desses transtornos. Olha, qual a importância da gente saber isso? Quando nós recebemos um relatório médico, né, ou, por exemplo, um atestado médico, de que doença aquele médico está falando? De que patologia ele está falando? É só você olhar lá, o CID, está escrito, o CID e o código. Então, provavelmente os nossos meninos, os nossos filhos que receberam esse diagnóstico, está lá escrito CID F84. Se foi 84.0, se foi autismo infantil. Se, conforme o CID, ele recebeu o diagnóstico de síndrome de Asperger, possivelmente está escrito F84.5, ok? Mas não só foi a Organização Mundial de Saúde que pensou em um manual. A Associação de Psicologia Americana começou a se preocupar, por exemplo, com as práticas profissionais que não eram uniformes em várias partes do mundo. E daí, quando se pensa em fazer ciência, complica. Porque, no final das contas, fazer ciência é transformar todos aqueles dados, todas aquelas informações que são catalogadas em estatística. O que é que a APA, a Associação de Psicologia Americana, então pensou? Em criar também um manual. E esse manual que eles criaram, foi chamado de Manual Diagnóstico e Estatístico do Transtorno Mental, ou DSM. Assim como o CID, o DSM passou por várias revisões. A última revisão do DSM é DSM-5, que aconteceu recentemente, em 2013. Então, saímos do DSM-4 para o DSM-5. Mas essa mudança, para nós que militamos dentro da área do TEA, foi realmente significativa. Sabe por quê? Então, assim,
Como eu disse, o CID ele é dividido em capítulos. Já o DSM ele é dividido em eixos. Quando no DSM-4, o eixo que tratava sobre o autismo era o eixo chamado Transtornos Globais do Desenvolvimento. E dentro desse eixo nós tínhamos o autismo infantil, o transtorno desintegrativo da infância, a síndrome de Asperger, a síndrome de Rett, entre outras. Então todas essas estavam dentro do eixo Transtorno Global de Desenvolvimento. Quando fez a migração, a revisão do DSM-4 para o DSM-5, a comunidade científica entendeu que todas essas patologias elas tinham as mesmas características. O que distinguia uma das outras era exatamente a intensidade. Então o que é que fizeram? Criaram um único eixo, chamado eixo do transtorno do neurodesenvolvimento, e dentro desse eixo colocou todas as patologias do DSM-4 dentro do transtorno do espectro autista. Então, essa mudança de tantas doenças, tantas patologias para uma só, o TEA, gerou alguns burburinhos. Por quê? Porque algumas comunidades não concordaram. Tem algumas pessoas, inclusive, que acham que o autismo ele não é uma patologia, ele não é uma doença, é uma forma diferente de compreender a vida. Mas, enfim, é o que está posto no DSM-5 e nós não podemos deixar de lembrar que o DSM hoje é a maior referência no mundo todo quando se trata de transtornos mentais. Quais são, então, as duas características, esses dois grandes grupos que a APA identificou que todas essas pessoas têm e que só mudam a intensidade? Bom, uma característica seria o déficit na comunicação e na interação social. O outro grupo são padrões de comportamentos e interesses que seriam restritos e repetitivos. No grupo déficit de comunicação, o que é que eles querem dizer? Olha, quando nós falamos de comunicação, muita gente se restringe apenas à ideia de falar ou de não falar. Da criança, da pessoa dentro do espectro ser verbal ou não verbal. Não é só isso. Porque o mais interessante não é só ele falar ou ele não falar. O mais interessante é que ele possa estabelecer comunicação. Então, nós muitas vezes temos pessoas que falam, mas que têm dificuldade de estabelecer comunicação. E outras que não falam e que conseguem. Quer ver um exemplo? Uma certa vez eu saí com um jovem da nossa associação para caminharmos na orla. E no final da caminhada resolvemos tomar uma água de coco. E então perguntei, fulano, você gostou da água de coco? E ele me respondeu, eu assisti o jogo na minha televisão Philips e foi 3-0. Ora, ele falou? Falou, mas ele não estabeleceu comunicação comigo. Ele não me disse o que eu perguntei. Enquanto isso, uma certa vez, eu convidei uma amiga para ficar lá em casa enquanto eu saía para um determinado compromisso. E meu filho é não verbal. Quando ela chegou, ele foi na cozinha, pegou a panela, pegou o óleo, pegou o milho de pipoca, pegou o fósforo e levou ela até a cozinha. Ele falou? Efetivamente não. Mas ela conseguiu entender o que ele queria? Com certeza, ele queria fazer pipoca. Então, essas diferenças elas precisam ser consideradas. E quando a gente fala de comunicação, não falamos apenas da comunicação verbal. A comunicação tem uma série de outras possibilidades. Por exemplo, quantas vezes nós utilizamos algumas formas de falar sem palavras? Se alguém está conversando e você não está dando muito crédito ao que aquela pessoa está dizendo, às vezes você pode virar a boca assim, ó, e mexer a cabeça. Né? Então, uma terceira pessoa que esteja ali interagindo com você entendeu, e sem você ter dito uma palavra sequer. Aqui na Bahia, vocês sabem, nós temos um dialeto. Imagine, numa segunda-feira, chegar uma pessoa no ambiente de trabalho e virar para um autista e dizer: poxa, velho, ontem eu saí com a galera e comi uma água dura. Vai ser difícil dessa pessoa dentro do espectro entender, porque isso é um linguajar muito cheio de metáforas. A pessoa vai perguntar, ele saiu, comeu água e a água foi dura? Não dá para entender isso. Então, isso também seria comunicação.
Porque existe sim um emissor, existe uma mensagem, um receptor. Mas, muitas vezes, quando essa comunicação ela não é tão concreta, ela não chega com tanto significado para a pessoa que está dentro do espectro. Isso a gente precisa conversar. E é claro que o déficit na comunicação, ele vai impactar na interação social. Porque se eu não consigo compreender o que aquele grupo está dizendo, se eu não consigo entender as reações faciais daquela pessoa, a tendência, eu que já procuro me restringir daquela interação social, vou querer fazer isso ainda mais, ok? Os padrões de comportamento. Os padrões de comportamento que eles chamam de repetitivos e interesses restritos. É verdade. Nós ouvimos falar muito das estereotipias, né? Das crianças que têm o balançar das mãos, o balançar do tronco, rotacionar impróprio do próprio eixo, né? Bater a cabeça. São comportamentos repetitivos, né? Acontece, meu filho mesmo ele tem essa estereotipia de ficar aqui, ó, pressionando o olho. Então, isso é um padrão de comportamento repetitivo e estereotipado. Podem ter 200 explicações para isso. Pode ser sim uma forma do sujeito tentar se regular. O que é se regular? Quando você está muito nervoso, está muito agitado, muitas vezes a gente fica batendo perna, batendo a mão, né? Pega a caneta, fica batendo na mesa. Aquilo ali, aquele nervoso, você está expressando de uma forma, né? Colocando aquilo para fora para tentar regular e acomodar-se. Eles também fazem a mesma coisa. Muitas vezes o movimento é um movimento de acomodação, de regulação, ok? Mas as terapeutas ocupacionais também associam muitos desses comportamentos às questões sensoriais. Sabe o que nós vamos fazer para melhorar essa conversa, melhorar essa discussão, que dá muito pano para manga? Eu vou trazer especialistas. Uma especialista na área de fonoaudiologia, uma especialista na área de terapia ocupacional e uma psiquiatra, para nós conversarmos um pouco mais e aprofundarmos esse assunto. Vai ser muito bom, gente. Portanto, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam hoje, olha, de clicar aí, de curtir, de se inscrever no nosso canal. Um beijo e até a próxima.